Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos. Vamos colocar em pé só fazer a leitura da palavra rapidamente. Neemias capítulo 9, versículo 16. Neemias capítulo 9, versículo 16. Tema de hoje: dando ouvido à palavra. Dando ouvido à palavra. Neemias capítulo 9, versículo 16. Louvado seja Jesus, que vive e reina para todo sempre. O Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Vai dizer assim, então, todos encontraram, amém? Porém, eles e nossos pais se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz e não deram ouvido aos seus mandamentos. Amém? Somente até aí podemos assentar. Louvado seja Jesus. Então o tema de hoje é dando ouvido à palavra. Esdras continua com essa ministração poderosa ao povo ali em Jerusalém, depois da festa de Sucote, a festa do tabernáculo, e ele continua falando com o povo. É uma mensagem longa que ele vai falando desde Abraão, de Moisés, e agora ele continua falando sobre o povo no Egito, que não deram ouvido à voz do Senhor, mas fizeram o quê? Ficaram com a sua dura cerviz. O que quer dizer dura cerviz? Dura cerviz quer dizer um coração endurecido e não ouvir a palavra de Deus. Então, o tema de hoje é dando ouvido à palavra de Deus, porque o 16 ele fala, porém, eles, os nossos pais, se houveram soberbamente, estamos escrevendo essa palavra, porque quando eu não obedeço à palavra de Deus, o que acontece? Cada ser humano aqui é os filhos falando dos seus pais, dos seus antepassados. Está dizendo aqui soberbamente. Então, quando a pessoa ela acaba não acatando, não ouvindo a palavra de Deus para ela, não, o pastor fala, não, o pastor está dizendo, a pessoa faz, porque tantas das vezes aí nós estamos ministrando aqui, o pastor não conhece 100% da vida da pessoa. Então, a maioria das vezes estamos ministrando aqui, o Espírito Santo está direcionando. Às vezes uma coisa ou outra a gente sabe, mas a maioria das coisas não. Então, quando o Espírito de Deus usa-nos, é para trazer uma direção para que essa pessoa, quando obedeça a palavra, possa ver melhor. Porque tem os 10 mandamentos, porque tem as subleis, que são 603 do Velho Testamento, que no Novo Testamento se resumiu em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. É para o bem do ser humano, não é para o mal do ser humano, né? Então muitas pessoas, não, eu vou para a igreja, tem um monte de coisa que eu tenho que fazer. Muitas coisas ali ela já faz pela própria consciência. Esse dia eu li um versículo, até mandei no grupo lá, está gravado lá no WhatsApp, lá, um versículo que fala que até a nossa própria consciência, ela nos leva a fazer o que é certo. Porque tem pessoas que no mundo não é evangélica, ela tem Deus, e ela faz o que é certo, que a própria consciência dela acusa ela. Tem até uma linha teológica, não é a linha que nós cremos, mas tem uma linha teológica que fala que mesmo que a pessoa não ouviu o nome de Jesus, ela pode ser condenada até pela sua própria consciência. Por mais que a palavra de Deus não foi ministrada a ela, no dia do juízo final, ela pode ir para o inferno por causa da sua própria consciência. Porque como é que ela não tenha conhecido a Deus, mas a consciência dela vai ensinar ela o que é certo e errado, não na totalidade, qual você serve a Jesus, mas em algumas coisas você vai ver. Às vezes a pessoa não ouviu de Deus, mas a pessoa fala, mas por que você não vamos ali, vamos roubar aquele lugar? A pessoa fala, não, isso aí é errado, porque a própria consciência dela já mostra para ela que aquilo não é correto, né? Então, só que aqui é mais do que a consciência, aqui é a palavra de Deus. Então os próprios filhos estão falando dos pais, que os pais não tinham dado ouvidos, não tinham ouvidos a palavra de Deus. Então, olha que interessante, por isso que eu falo, conhecereis a verdade nos libertará. E a Bíblia também fala, né, que meu povo sofre por falta de conhecimento, e a Bíblia fala, conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. E isso trata também do conhecimento da nossa vida em todas as áreas, principalmente nós aprendemos cada dia mais e mais. Eu aprendi aqui falando a diferença do ouvir e escutar. E eu falava sempre que o ouvir é quando você, ou melhor, eu falava que o escutar é quando alguém está falando, você escutar, tá bom. E o ouvir é quando alguém ouve, você está prestando atenção. Mas eu estudando aprendi que é ao contrário aqui. Na verdade, o ouvir, nem ao contrário, na verdade, é diferente do significado. O ouvir, o que é o ouvir? É quando alguém está falando com você e você está prestando atenção no que ela está falando. O significado do ouvir, na língua portuguesa, tem ligação com
percepção e som. Então, quando eu estou ouvindo? Quando eu não sou surdo. Então, se eu ouço barulho, eu estou ouvindo. Mas isso não quer dizer que eu estou prestando atenção. Então, o ouvir, ele é ligado a você ouvir o som da onde está vindo. Mas, às vezes, no lugar está um som, mas não está vindo esse som. Então, ali você está ouvindo. Agora, o escutar, olha que interessante, você tem que estudar. Agora, o escutar significa verbo intransitivo, que quer dizer prestar atenção. Você viu que a pessoa fala assim, olha aqui para mim. Mulherada quase não gosta de falar isso, né? O marido está conversando, né? Olha aqui no outro, olha aqui para mim. Né? Então o que? Esse momento é o escutar. Porque é o prestar atenção, que significa pôr em prática aquilo que foi ouvido. Que significa executar. Então, o ouvir em si, ele é junto com o escutar. O que vai mostrar que realmente eu ouvi a palavra do Senhor? Quando eu a executo, quando eu a pratico. Eu venho na igreja, eu estou ouvindo a palavra. E ao mesmo tempo também eu estou escutando. Porque o escutando ele tem duas fases. Ele tem a fase de você prestar atenção, porque o ouvir é mais ligado a você ouvir literalmente o som que você está ouvindo. Agora, o escutar é dividido em duas fases. De você prestar atenção. Então, se você está prestando atenção, você está ali surpreso, está guardando aquilo para si. Mas para que essa palavra se cumpra literalmente na nossa vida, do escutar, o executar também é ligado ao executar, ao escutar, executar. Então, eu posso escutar muitas palavras, mas se eu não a executo, se eu não a pratico, aí é aquela velha história, né? Você ouviu, mas deixou que fosse levada pelo vento. Então, isso o povo de Israel tinha feito no Velho Testamento. Jesus falava, melhor, Deus e Yahvé falavam, dava para eles 10 mandamentos, dava para eles ali 613 subleis, mas eles somente ouviam. Deus falou, mas põe em prática, eu colocava no primeiro ponto, em cima do 16. Cada um de nós está, meu Deus, quando eu escrevo, eu medito para mim aqui em Oscar. Aleluia, não lembrar do começo. Deleta, mas para deletar é bom, né? O perigo de cada um de nós é estar anos na igreja e não ser transformado pela palavra. Ou, aqui coloquei 2 pontos, o senhor vai me dar outra frase também. O perigo de cada um de nós é estar na igreja e não ser igreja. Então, 2 pontos diferentes aqui que se colocou 2 visões. O perigo de nós estarmos na igreja e não sermos igreja. Porque o que é igreja? Igreja é vivenciar aquilo que Jesus nos ensinou. E ser igreja também é estar ouvindo, praticando, e quando nós estamos praticando, nós somos transformados pela palavra. Por que a Bíblia fala que nós devemos ter a mente de quem? De Cristo. Porque a mente de Cristo significa atitudes iguais às atitudes que Cristo teve. Por isso tem aquela frase, né? Que sempre que você fazer alguma coisa, o diabo quando ele mexe coloca essa frase, né? Sempre que você fazer alguma coisa, você assista aquele filme que você não assistiu ainda, em meus passos, o que faria Jesus? Esse filme é tudo. Isso de casa aí, assista isso, vai ver legal. E acontece o quê? Você pode usar aquela regrinha, né? Quando acontece algo na sua vida, você fala assim, e se fosse Jesus? Ele sabe que ele faria isso? Às vezes eu me pego assim. Sabe aquele vídeo do Face? O cara mostra o vidinho assim, né? Se mostrar o vidinho assim, aparecia a cabeça de ovo lá, aparecia o nome dele, falava bem codificado para processar, né? E aparecia mais uma turma lá dentro desse submarino, né? E aparece tudo lá dentro descendo assim, daí aparece uma voz falando assim, se eu pudesse, mas sabe, se eu pudesse, se eu pudesse, se de repente, se eu pudesse, daí na primeira fase, mas dá para entender o que o cara está querendo ali, né? Então, ou seja, muitas das vezes na nossa vida, assim, os pensamentos passaram, mas se eu pudesse, aquele camarada lá, Jesus, aí fala, agora eu posso, cara, a tua palavra fala que não permite, não pode isso. Mas a vontade era essa, pai, pegar aquilo lá, pegar um fuzil, pegar uma 12, aí eu falo, não, senhor, mas eu não posso, eu posso até pensar, mas eu não posso executar isso, porque é contra a tua palavra, eu tenho que
escutar a tua palavra, depois põe em prática. Não põe em prática, eu tenho que pensar como Jesus pensava. E se fosse Jesus no meu lugar, ele ia pegar uma 12? Não. Então, nós temos que falar: Deus, me ajuda a viver o teu evangelho. Porque viver o evangelho, ele tem que ser sincero, não é fácil. Por que muitas pessoas não querem vir para a igreja? Porque sabe que eu vim para a igreja, negócio não vai chegar aqui e mudar do dia para a noite. A salvação, ela é gradativa, né? Com cada um nós trabalhamos de uma forma. A pastora mesmo estava falando com a Ingrid de hoje, né? A minha conversão depois que fui para a igreja foi aquele boom. Foi coisa de um mês, eu peguei todo o meu CD do mundo, quebrei tudo. Mas nem foi tudo. Nem foi tudo tão rápido assim. A locadora de videogame mesmo demorou acho que 3 a 4 anos para botar fogo em tudo, mas depois eu botei fogo em tudo. Mas teve um tempo. Agora, CD. CD foi uma das transformações mais rápidas. Um monte de CD do mundo. Eu observo como Deus é maravilhoso. Eu tinha um monte de CD do mundo lá, tudo pirata. Naquela época a gente falava assim, tudo pirata. Acho que um mês. Aquele pessoal que não fala muito isso aí, né? Que o pessoal até a música do mundo, o povo ouve lá. Um dia eu fui na terapia do amor lá, aquele primeiro amor, aquele tudo incendiado lá e tal. Aí fui lá, só escutando música e falando, já tinha quebrado todas as músicas do mundo, aquele poder. Aí, passando a guerra, a pastora começou a caminhar, né? Mas era só discípulo mesmo, não era nada, né? A fé. Aí eu falei, não, eu vou na terapia do amor, escutar uma palavra para fortalecer o nosso casamento. Então eu fui sozinho. Fui lá e tal, ouvi a palavra. Você precisa ir lá no casamento, vem aqui na frente, tá? Vamos orar, eu amei, fui naquela fé. Ergui a mão, daí vai tocar o louvor. Aí eu fui tocar o louvor, pensando, nossa, você dá um sono na hora. Imagina, novo convertido, faminto da glória de Deus. Olha que eu cheguei lá, tocou a música do mundo lá, romântica. Eu saí esconjurado da igreja. Foi ali que começou a abrir o filho, ele começou a abrir o problema. Possível, dentro da igreja, tocar a música do mundo. Eu falava com o problema, não, porque essa é uma música romântica, não é uma música romântica, mas do inferno, mas tem música romântica de Deus aí também. Porque foi aquele pum na minha conversão, eu acho que foi meio radical, né? Então, eu já fiquei meio tripulado do lado. Mas, voltando na questão da música do mundo, foi rapidamente, Deus tratou meu coração. Parei de escutar a música do mundo, quebrei tudo. E eu, como Deus é bom, tinha um monte de CD pirata. Depois passou um tempo, hoje tem lá um monte de CD, Blu-ray, DVD, tudo parado original. Né? Então, quando eu sirvo ao Senhor, Ele me honra. Ele me dá a condição de ter o melhor para a glória dele. Né? Hoje em dia nós estamos aí, né? Na mídia, que eu creio que também os DVD e Blu-ray vai voltar logo, porque esse dia eu estava meditando uma coisa que o Espírito Santo trouxe agora. Por que Blu-ray, por mais que agora o LP voltou, né? Então o Blu-ray, você vê que ele vai voltar também, e tem que voltar por quê? Porque esse negócio de tudo digital não é de Deus, querido. Isso é do diabo. Sabe por quê? Porque daí eles manipulam a nossa informação. Através da mídia, ele pode manipular. Às vezes, para você escutar uma informação verdadeira, você vai ter que assinar um canal. Eu, por exemplo, sou assinando, eu assinando o Brasil Paralelo, para você poder escutar a informação verdadeira. Se eu ver a Jovem Pan, estou querendo que assinar a Jovem Pan. Por quê? Porque eles não querem que o povo escute a verdade. Né? Hoje você assistir um filme evangélico, tem que procurar lá, filme cristão, filme gospel, para você poder achar uma coisa. Então, você abre lá, é só perturbação, é só tribulado. Velozes e Furiosos 10. Aí você vai assistir junto com a família, para fazer uma média com o filho que está afastado do caminho, vai assistir junto. Aí é um filme lá, é o cara que é bandido, aí está ajudando a polícia a pegar os bandidos, só que o cara é um bandido que é herói, mas que desgraça é essa? É o que o mundo tem aí para oferecer. Então, quer dizer, a nossa luta para nós dar ouvido à palavra, Senhor, eu preciso ouvir a tua palavra, Pai. A tua palavra está sendo ministrada para mim, dentro da igreja. Então, no decorrer da minha semana, Pai, ajuda a perdoar o meu irmão, ajuda a amar o próximo, ajuda a orar pelos meus inimigos, que são um dos piores mandamentos, piores da misericórdia, um dos mandamentos mais difíceis que tem, né? Orar pelo seu inimigo, aquela dá vontade, às vezes, é tomar, né? Se eu pudesse, né? Se eu pudesse, igual falar uma vozinha lá, né? Mas como eles não podem, a gente ora, Pai. Oh, Pai, agora uma coisa que tem que aprender, que orar pelo inimigo não é você abençoar o inimigo. Nós temos que entender o lado do campo espiritual também. Quando você orar para o inimigo, porque o inimigo não é a pessoa em si, ela está se apoderada, ela está possuída por um demônio. Então, quando eu orar para o inimigo, que jeito eu oro para o meu inimigo, pastor? Pai, abençoe o meu inimigo, Senhor. Que ele tenha uma casa própria, Pai. Que ele prospere. Não é assim que você ora para o inimigo. Orar para o inimigo, Pai, em nome de Jesus. Aquele demônio do inferno que está sobre aquela vida não tem culpa, aquela vida é um ser humano, aquela vida é uma alma.
mais que fisicamente falando, eu olho para ela e dou uma raiva dela, mas não posso ter raiva, porque não é ela. Ela está sendo apenas manipulada pelo demônio. Então, é você, demônio do inferno, que está atuando nessa vida. Solta esse camarada que está lá colocando leis ilegais. Solta agora, Pai. Ali deve ser o principal que está em cima daquela desgraça lá. Então, envia um anjo de guerra. Envia um anjo de guerra agora para decepar o pescoço desse demônio. Se pela tua misericórdia, deixa ele vivo, para ele ver seu testemunho vivo. Mas então é assim, é você orar repreendendo o mal, porque o camarada está possuído de demônio. Se você não expulsar o demônio que está naquele camarada, não vai sair. Então, orar para o inimigo é nesse nível. É nesse nível. Você orar para o inimigo, Pai, abençoa ali, estou para falar que nós devemos orar para o nosso inimigo, então abençoa ele, dá uma capa para ele, dá uma capa. Não, põe ele no vale. Igual eu estava escutando esse tipo, pastor Anderson Silva com o Nicolas Ferreira. Eles falaram disso mesmo, orar para o inimigo. Ele falou assim: ó Pai, quebra a mandíbula do inimigo, faz ele cair num leito de morte, para ver se ali ele reconhece o Senhor como único Salvador. Diz que o tribunal da justiça, ele tem pouca visualização mesmo para falar, né? Falou que agora está processando o pastor Anderson Silva porque falou isso daí. Olha a liberdade, o amor venceu, né? Então olha a liberdade que tem aí, né? Mas é isso que ele quer. Quem Davi falava? Né? Que o Senhor fazia o quê? Que dava uma mesa para ele na presença dos seus inimigos. Os seus inimigos querem que Davi passasse fome. Aí Deus fala assim: não, Davi, pode ficar tranquilo. Eles estão querendo que você passe fome, mas você, ó, eu vou colocar uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Então você vai ter uma mesa farta, o seu inimigo vai ver você comendo do bom e do melhor, não vai poder fazer nada. Então esse é o nosso Deus, é o Deus de justiça. Então é daquele que se levanta contra o ungido de Deus. A Bíblia fala, nós somos o quê? A menina dos olhos de Deus. Ai daquele que tocar no servo do Senhor. Você está fazendo o que é certo, está pagando o preço, aí daquele que tocar. Descansa do Senhor. Não é fácil descansar do Senhor quando você está vendo injustiça. Não é fácil. A vontade de chegar lá e falar: vocês não posso fazer isso, mas me ajuda. Mas a vontade é chegar. Está dizendo porque eu sou crente, eu sou otário, eu sou. Calar para açúcar, me ajuda, Senhor. Às vezes é assim, querido. Parece pedir desagrado, não, Senhor, me ajuda. Não deixa eu voltar ao velho homem, porque o grande perigo é esse, querido. Aqui dentro de cada um de nós, ó, tem um velho Adão no caminho. Se a gente bobear, ele sai para fora em questão de segundos. Então, por isso que tem que estar orando, buscando, Senhor, me ajuda. Aí eu manter o novo agripino. Né? Não deixa que o velho agripino venha. Manter a nova índole, manter cada um de nós o novo. Porque se o velho viu, o velho está escondido. Por que nós temos que orar? Porque nós temos que dar ouvido à palavra. Porque nós temos que praticar a palavra. Porque, a revelação vem do céu. Quando eu pratico a palavra, vamos supor que eu velho homem. Então, não estou praticando a palavra, estou fazendo assim, ó. É como se eu estivesse sepultando o velho homem nas águas do batido novamente. Velho homem, fica ali. Você vai ter domínio sobre ele, não. Então, quando eu estou ouvindo a palavra, eu estou praticando, obedecendo a palavra, por mais que todo mundo fala lá, o crente é um otário, tiraram com a cara dele lá e ele está lá. Está vendo só? É um bobo mesmo, né? Uma frase que eu aprendi com meu colega Diácono Otto, não sei se é Diácono ainda, e é uma frase verdadeira, que no inferno vai estar cheio de cara esperto, e no céu vai estar cheio de tontinho. Porque não é assim? Aquele que é malandrão, né? Você é tonto, né? Você é otário, né? O que está fazendo, você está aí, né? Mas o otário vai para o céu, e o espertão vai quebrar no fogo do inferno. Então, infelizmente é assim, querido. Infelizmente na visão do mundo, né? Felizmente para nós. Às vezes nós fazemos o que é certo, vamos ser taxados pelo mundo como tonto, como otário. Só que a hora que vem o juízo de Deus, a hora que a mão poderosa do Senhor descer, aí é a hora que eu quero ver. Aí é a hora que essas pessoas não... Foi igual aconteceu com Noé, 100 anos. Jesus falou com Noé, 100 anos. Noé, constrói a arca, vai vir o dilúvio sobre a terra, vai destruir tudo. E ficou quieto, não falou mais nada. Noé foi lá e começou a construir a arca. E não choveu, o céu cerrou. Não caiu a de água, solzão estrelando, e Noé lá. Lá, é piche, é madeira e tal, e os filhos. Aí a turma chegava lá: mas só o mané mesmo, né, rapaz? É otário que você é, mané não é. O senhor está descontraído para aliviar. Noé, mas você é o mané mesmo, né? Porque brincadeira, não chove, o solzão está construindo arca, rapaz. Tá gravando, hein? Não sei se a carga tinha uma mané, né? Mas vamos conjecturar nos dias de hoje. Mas, vamos sair, esse otário, vamos tomar uma cerveja, vamos sair com a mulherada, vamos curtir, rapaz. Mas não é lá os filhos. E o senhor vai, sai. Vamos construir aqui, vamos fazer aqui. Então, e tá lá Noé, ele está passando. Imagina, ele passar 10 anos falando assim.
20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Com 50 anos não podia falar, eu estava vivendo lá, Senhor. Acho que, detalhe, Deus fala mais nada com ele, olha o que é fé, querido. Né? Noé também disse, tanto que Noé é colocado na galeria da fé no Novo Testamento em Hebreus, né? Porque, meu amigo, 100 anos, ele dá uma palavra e não fala mais nada. Depois de 100 anos, vai se cumprir o dilúvio. E Noé ficou firme ali, fazendo a arca. A arca ficou pronta. Quando a arca está pronta, nossa, que bonita, então, daqui a pouco, o Espírito Santo toma. Para você ver que tem tanto ser humano que é desobediente, que não ouve a palavra de Deus, e lá até os animais ouviram o Espírito Santo. Foram tudo de casal, certinho para dentro da arca. E às vezes o ser humano, Deus fala, e o ser humano não ouve. Né? Você viu lá, até o Anderson Senhor falou esses dias, né? Ele falou forte, eu estou ouvindo muito ele. E ele falou assim que às vezes nós perdemos com o burro, né? Perdemos com a jumenta. Por quê? Porque a jumenta ouviu Deus e foi lá e ajudou Balaão, falou, não passa aqui, eu tenho um monte de gente que vai dar uma espadada em você. E chegou a falar com Balaão, não passa aqui. Agora o ser humano, Deus está falando, o Santo está falando, ele não ouve. Por isso que o termo hoje é dando ouvido à palavra. Então eu sempre pedi para Deus, Senhor, me ajuda a ouvir a palavra. Passou 6 anos só para concluir Noé lá, a água veio. Aí foi a hora do juízo. Aí eu acho que ele era um homem, pelo que a gente estuda, ele dá para ver que não era um homem bem aquebrantado, ele sentiu dor dos perdidos. Mas acho que um pouquinho ali dentro dele ele deve ter falado, essa miserável. Aí, ó, o mané aí, se eu puder. Ele dava beira assim, se eu pudesse, eu dar um grito aqui de cima, miserável, morra mesmo, se ferir, mas eu só estou pensando, não estou falando nada disso, só estou pensando. Mas é o que está acontecendo conosco, querido. O tempo está muito próximo da vida de Jesus. Um monte de país virando comunista, como é que está a França? A França está quebrando tudo lá. O amiguinho do nome dele foi lá, estão quebrando tudo lá. O país que é. Até esse dia mesmo, o pastor Anderson Senhor falou, eu fui lá na França para falar, eu queria tanto conhecer a torre lá em França, eu não sei o que, porque mas ele foi lá e viu a torre, ela falou, não. As coisas que tem lá no Brasil é melhor esse negócio aqui, eu quero falar nessa torre, não sei o que. Falando de um negócio que não é nada demais, não tem nada que a torre fala, nossa, é um monumento, é isso, é aquilo. Então, ou seja, está quebrando tudo lá, tá? Ou seja, os países, cada dia mais, estão se afundando em desgraça, por quê? Porque não estão ouvindo a palavra do Senhor, estão se afastando de Deus, estão desobedecendo a palavra, não estão dando ouvido ao Senhor, porque o povo de Israel sofreu tanto lá, indo para o Egito, porque endureceram a serviço, era para ser 40 dias, foi 40 anos, de 40 dias para 40 anos, imagine que tempo longo, podia ser muito mais rápido, mas por quê? Não ouvir a palavra. Então que Deus nos ajude a cada dia mais, mesmo no momento da dor, da luta, da tristeza, entenda o seguinte, se com toda perturbação, luta, guerra que você está passando, você conseguiu obedecer a palavra, você é vitorioso. Mesmo que você não sinta, porque o nosso carnal é uma luta, você está ali obedecendo a palavra, você está fazendo o que é certo, mas a nossa humanidade, a nossa parte carnal, o sentimento é só por Deus, né? Você está ali, obedecendo a palavra, você está na igreja, você está cumprindo o chamado, você está vendo o que é certo. Mas a nossa luta, por isso que a Bíblia fala, que é uma luta diuturnamente contra a carne e o espírito. Por que esse sentimento tão ruim? Eu fazendo o que é certo, eu não estou me sentindo tão bem, nada para fazer o certo, falar, oh, aleluia, fiz o certo, que paz. Aleluia, Senhor, abacala, abaixo. Não. Mas você faz o que é certo, veja um peso. Você faz o que é certo e parece que é aquela angústia. Por quê? Porque o inimigo ele vai atacar quando nós estamos fazendo o que é certo. Ele vai querer colocar o peso, ele vai querer colocar a dúvida, ele vai querer nos angustiar, ele vai querer nos entristecer. Por quê? Isso é uma evidência que eu estou fazendo o que é certo. Por que eu estou sentindo peso? Porque você está fazendo o que é correto, e quando você está fazendo o que é correto, você está rompendo. Você está rompendo ali aquilo que o inimigo tinha tentado colocar para você fazer a vontade dele, você não fez. Então, é a mesma coisa que você estivesse passando em algum lugar cheio de mato, e um mato te enrosca, você faz assim, ó, para rasgar aquele mato. Então, você vai romper, conforme você vai romper, você vai sentir aquela coisa batendo de você, então você sente um impacto. Então, quando nós estamos rompendo alguma área da nossa vida, porque às vezes parece que é difícil,
é porque vem sobre nós o peso da responsabilidade de eu romper o mal, de eu rasgar o mal, de eu atravessar o mal. Lá na frente nós vamos sentir a paz, lá na frente nós vamos sentir o alívio, porque vai ser um momento que nós passarmos, ultrapassarmos, rompermos, passarmos aquela barreira, irmos além daquela barreira. Aleluia. Vamos ao segundo ponto aqui, segundo versículo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, versículo 17. O versículo 17 vai dizer assim, ó, e recusaram ouvir-te. Olha, isso fica interessante, né? Aleluia. É isso mesmo, né? Subecalamas 16. É isso mesmo. O 17. Então é interessante porque no 16 já fala que eles endureceram a cerviz. Então, ó, no 16, no finalzinho, fala sobre ouvidos que não deram ouvido, então não ouviram. E no 17, quando já começa a falar novamente ouvir. E recusaram ouvir-te, não se lembraram das maravilhas. Olha para você ver. Deus tinha feito maravilhas na vida deles. Eles tinham visto o mar aberto, né? Passar em seco em meio do mar vermelho. As 10 pragas no meio do Egito, lá, o filho de Faraó foi morto, a praga das rãs, a praga do piolho, né? Aquelas pragas destruíram, devastaram o Egito. E o povo de Israel no Egito, passaram nesse. Então, viveram muitos milagres. Não era para esse povo ser o povo mais fiel da terra? Né? Às vezes nós vemos os milagres na nossa vida, né? Às vezes uma cura na saúde e tudo. Mas, comparar com esse povo aqui, era para esse povo ser fiel no extremo, porque os milagres de Deus, milagre que a gente sonha de ver, né? Eu mesmo já olhei para o bairro, mas nunca vi um cego enxergando, um coxo andando, né? Então, esses aqui são milagres superiores a isso. Então, e recusaram ouvir-te, não se lembraram das maravilhas que fizeste, endurecer a cerviz, endurecer o coração, e na sua rebelião. Então, ou seja, toda vez que a pessoa endurece o coração da palavra, ela está em rebelião contra o pastor, contra a igreja, não, contra a palavra, contra Deus. E na sua rebelião, levantaram um chefe, né? Sempre levantam um lá para organizar um motim, né? Levantou um chefe, a fim de voltarem para a servidão, ou seja, levantou lá, não vou recordar o nome do tribunal lá agora, talvez seja Natan e Ariú, talvez eu esteja confundindo, não vou falar o nome, porque pode ser que eu não lembro, mas começaram a murmurar lá e falar para Moisés, é melhor que a gente tivesse lá no Egito, comendo lá do resto da cebola, dos pepinos lá, aquela lavagem que o faraó dava das mesas que sobrava lá do rei lá para nós, lá era bem melhor, lá para você ver. O rebelde, aquele que desobedece a palavra, não consegue enxergar as bênçãos de Deus. Deus está abrindo o mar, Deus está fazendo chover carne no céu, pão todo dia para comer, fresquinho, da padaria do céu lá, não precisava juntar no outro dia, todo dia tinha pão fresco. Nosso camarada quer voltar a comer a lavagem do Egito. Olha para você ver como é a cabeça daquele que não obedece a palavra e não sabe também suportar, esperar e atravessar o processo. É lógico que atravessar o processo tem as maravilhas, tem a provisão, tem o terceiro freezer, tem, mas tem as lutas do outro lado, né? Então quer dizer, nós temos que entender que Deus vai suprir de um lado, Deus vai derramar a bênção do outro lado, mas vai ter a guerra, vai ter a batalha junto, né? Então, não reconheceram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão, porém tu, ó Deus, ó o coração, ele estava citando o que Moisés falou, né? Ó o coração de Moisés, intercessor por natureza. O mais ruim que seja, que às vezes fica bravo tudo, mas depois ele está quebrando e pede a misericórdia. Ó Deus, perdoa, ó Deus, perdoador, clemente e misericórdia, tardio em irar-te, graças a Deus para tardio em irar-te, né? E grande em beneficência, tu não desamparaste. Então, ou seja, com toda a rebelião, desobediência, com tudo que o povo fez, mesmo assim, o Senhor Deus não desamparou o povo, sempre estava com milagre, sempre estava com provisão, sempre estava ali agindo na vida deles. Segundo ponto, segundo ponto aqui, quando nos recusamos em praticar a palavra, estamos declarando que preferimos sofrer do que viver uma vida de felicidade. Quando nós recusamos em praticar a palavra, nós estamos dando informação, nós estamos falando, não, eu prefiro ser triste mesmo, eu prefiro sofrer mesmo, eu não quero ver feliz não. Então, é o que a pessoa no mundo, ela age quando ela não busca Deus.
Porque olha que esse povo viveu milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Aí o primeiro problema que vem já quer voltar para o Egito. Queria voltar a comer lavagem, queria voltar a ser chicoteado, queria voltar a ser morto por soldado no Egito. Olha para você ver que a mente de gafanhoto, mente pequena, mente que não tem noção. Né? Qual é o nome daquele animal que anda para trás? Caranguejo, mente de caranguejo, né? Que diz que caranguejo só tem, né, na cabeça. Então, é que esse povo tinha. Porque se Deus está me levando para uma terra que manda leite e mel, eu vou querer voltar para o Egito, para sofrer, para padecer na mão do inimigo. Então, é o segundo ponto. Quando nos recusamos em praticar a palavra, estamos declarando que eu prefiro sofrer do que viver uma vida feliz. Então, nós vamos falar, não, esse problema não vai me parar, não. Esse problema não vai impedir de eu buscar a palavra de Deus, não. Sabe por quê? Porque eu sei que com Deus eu sou feliz. Eu sei que com Deus tem luta, tem batalha, mas hoje eu tenho o Espírito Santo que desce no meu coração, entra na minha alma, me traz a paz, me traz o fortalecimento, me traz a alegria, me traz o ânimo. Então, eu não vou voltar a comer a lavagem do Egito, não. Eu vou continuar comendo o pãozinho do céu quente que ele derrama todo dia sobre a minha alma. Eu vou continuar tomando posse dessa bênção, desse milagre, desse renovo que ele trouxe sobre a minha vida. Nada vai me parar, nada vai me impedir de viver as promessas e os milagres que Deus tem para a minha vida. Então, tomemos posse disso. O tema de hoje, dando ouvido à palavra. Porque muitas pessoas que estão na igreja vivem sofrendo, porque não dá ouvido à palavra. Porque dar ouvido à palavra também às vezes é difícil. Às vezes dar ouvido à palavra você tem que ser firme. Às vezes dar ouvido à palavra é você repreender uma pessoa que é muito amiga sua, mas é também te influenciar para sair do mundo. Então você tem que falar para ela, meu amigo, ó, ama a sua vida, tudo, mas agora sirva a Deus. E eu vou falar outra coisa para você, o jeito que você está vivendo aí, com todo respeito, se você mudar, você vai para o inferno. Então, quer dizer, obedecer a palavra, vai ter hora que vai ter um confronto, no caso de amizades. Eu tenho pessoas que te amam tanto, que te quer tão bem da pessoa, mas tem hora que para te amar tanto aquela pessoa, tem que falar a verdade para ela. E a hora que ele vai falar a verdade, realmente, que é igual o povo do Egito, antes deles saírem para ir para a terra de manava leite e mel, Deus deu uma ordem, que eles iam fazer o quê? Comer a carne do cordeiro com ervas amargas. Então ali já tinha uma simbologia da vida cristã. Carne de cordeiro, adocicada, ervas amargas, o amargo é as dificuldades. Então Deus estava falando assim, ó, carne de cordeiro, vocês vão viver os milagres, prodígios, sinais no caminho a Canaã, a terra que manda leite e mel. Mas a carne, mas as ervas amargas, para vocês nunca esquecerem do sofrimento que vocês passaram no Egito. Então, sempre vai ter o sofrimento antes e depois, e também o rumo à terra prometida, eles tiveram sofrimento, eles tiveram lutas. É claro que a maioria das lutas foi justamente em cima do tema, não dando ouvido à palavra, porque eles não deram ouvido à palavra, para ser só 40 dias, foi 40 anos. Então, quando eu obedeço a palavra, parece que de imediato parece ruim, na frente vai ser bênção. Na frente, ali na frente vai ser prosperidade, vai ser paz, vai ser abundância, vai ser sossego. Então vamos descansar em obedecer e praticar a palavra de Deus. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é uma relação forte aqui. Fazia tempo que eu queria achar esse versículo, talvez em Êxodo também tem. Mas aqui em Neemias também tem esse versículo que é muito poderoso. Eu aprendi esse versículo quando estudava teologia, numa aula, se eu não me falo, era com um dos grandes pregadores de renome. Então vai fazer uma aula que é a mesma aula que a Lagoinha fazia, via vídeo. Então, era aulas gravadas na faculdade lá nos Estados Unidos, que tinha Joyce Meyer. A Joyce Meyer hoje está meio devagar, fazendo tatuagem, também, só Jesus. Mas tinha, por exemplo, esse nome de renome, agora esqueci, subiu o nome dos homens agora. Mas, por exemplo, a Benny Hinn, qual mais? Outro que foi muito usado por Deus, era muito usado em cura. Esqueci o nome dele. Mas eram homens muito usados por Deus. E lá trouxe essa revelação. Olha o 18, interessante essa palavra. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição. Então aqui está falando dos deuses que eles adoraram ali quando Moisés subiu para o monte para receber ali as tábuas, as pedras da lei. Então, eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus. Olha que interessante, Deus na sua Bíblia aí está em maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo? Maiúsculo, né? O seu está lá, olha aí, o meu está maiúsculo. Então tem uma revelação aqui, porque aqui está falando dos deuses do Egito. E por que está em maiúsculo? Olha que tremendo.
Tem alguns Bíblias pode ser que esteja minúsculo, mas na João Ferreira de Almeida, na revista, acho que a minha revista corrigida, vem na revista corrigida, está em maiúsculo, no dia que o pastor lá ministrou, ele colocou também, nos mais próximos dos originais, está em maiúsculo. E por que estava em maiúsculo? Se estava fazendo referência ao bezerro de ouro. O bezerro de ouro é ligado a Deus, então tinha que ser um D em letra minúscula. E toda vez que a Bíblia cita Deus com D maiúsculo, está falando do Deus verdadeiro, Deus Jeová, o Deus soberano. E quando fala de Deus, é letra minúscula, mas está em maiúsculo. O que significa isso? Significa isso que o povo de Israel, eles estavam caminhando rumo à terra prometida, uma terra que mandava leite e mel, mas no coração deles, o Deus deles, ainda eram os deuses do Egito. O que era esse bezerro de ouro que eles fizeram? Eles estavam fazendo referência aos deuses que eram adorados no Egito. Então eles estavam caminhando rumo à terra prometida, mas o coração deles ainda estava ligado aos deuses do Egito. O Deus verdadeiro para eles ainda era o bezerro de ouro. Porque Moisés subiu ao monte, se fosse para eles fazer algo, o correto deles fazer era o quê? Eles desobedeceram, começaram a fazer bezerro de ouro, adorar bezerro de ouro, se prostituir, fazer tudo que é errado. Aí quando Moisés estava santificando, consagrando para receber os 10 mandamentos lá. Então o Deus deles ainda, eles não tinham tido encontro verdadeiro com Deus ainda, eles não estavam obedecendo a palavra ainda. O Deus verdadeiro deles ainda era o Deus do Egito, era o bezerro ainda que era adorado no Egito. É maiúsculo. Maiúsculo o Senhor também, lembra aí para você ver. O Deus que tirou do Egito e cometeu grandes blasfêmias. Então, ou seja, Moisés falando aqui através da vida de Esdras, ministrando Êxodo aqui, ministrando o Pentateuco, a Torá aqui para o povo de Jerusalém ali, e ele falando sobre as blasfêmias que eles fizeram de adorar outro Deus, de criar para eles imagem e escultura, que ia ter nos 10 mandamentos que não podia. Senhor Deus, então, olha como Deus é poderoso. Os mandamentos estavam sendo escritos, e um dos mandamentos que ia ter na pedra era o que eles estavam praticando lá embaixo. Olha que forte, a onisciência de Deus. Então, terceiro e último ponto, não venhamos atribuir a outro Deus aquilo que só o verdadeiro Deus pode fazer. Muitas pessoas aí atribuem a outros deuses que Deus faz. Às vezes a pessoa na ignorância, ela vai de joelho, sobe a escadaria lá e adora outro Deus. E a pessoa é curada. Lógico que aí tem dois pontos. O demônio também pode curar. E às vezes, pela misericórdia e graça de Deus, Deus cura. E naquele momento a pessoa atribui aquela cura a uma imagem. Mas a Bíblia fala que a imagem, ela tem olho, mas não tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa. Então em si, a imagem em si não faz nada, a não ser quando tem uma manipulação do demônio ali, porque o demônio também cura. É lógico que a cura do demônio é diferente da cura de Deus. A cura do demônio faz assim, ele arranca daqui e coloca aqui. Anotou aquela pessoa que vai nos atabaques da vida? Tomar cuidado mesmo, tomar um processo. Também quem tem pouca visualização. Lá é assim. A pessoa fala, eu tinha um problema de coração, fui lá, fui sarado. Fui sarado, foi. Mas não tinha nada, nenhum problema no corpo. Eu tenho um negócio aqui na minha perna que não sabe, parece uma dor aqui, não tem problema no coração. Né? Aí vai lá, eu quero tirar esse aqui, tira. Então sempre o demônio vai ficar amarrando a pessoa em alguma coisa. Por quê? Porque não é a cura, não é o milagre, não é o sinal de Deus. Tem pessoa que recebe um sinal de Deus, recebe uma cura de Deus, é curada, afasta do caminho, morre, vai para o inferno, aquela doença não dá mais nada. Por quê? Porque Deus, quando Ele dá um milagre a uma pessoa, Ele dá por completo. Ele não fica fazendo pergunta, eu vou te dar, mas só se você afastar. Muitas vezes a pessoa sai do caminho e ela continua com aquela saúde. Porque em caso que daí o inimigo aproveita aquela brecha, entra, vem 7 demônios pior que aquele, aquele estado que a pessoa estava, se torna 7 vezes pior. Mas há muitos casos que a pessoa continua curada. Por quê? Porque o Deus é o Deus de graça e misericórdia. Ele não cobra para dar. De graça receber, de graça dar. Então o milagre que Ele dá é gratuito. As horas estão se passando, então vamos concluir. O Senhor me deu bastante frase para terminar aqui. Hoje me deu o texto para te caber. Frase final, texto final para nós concluir, melhor dizer. Em tempos de desinformação, mais do que nunca, temos que buscar o conhecimento, como o tema de hoje é dando ouvido à palavra. Então,
Temos que buscar informação que é ligada à palavra, que é ligada àquilo que nós cremos, que é ligado à nossa fé. Fiquei feliz ontem, fui na casa do meu pai lá, na igreja lá que ele abriu lá, e no final estava conversando com um rapazinho que ele trabalhou e funcionava na locadoria que eu tinha lá na época, que eu até citei aqui hoje. E para você ver uma palavra implantada, ele chegou aí na igreja um pouquinho comigo e falou assim, onde eu estava conversando com ele, eu não sabia. Aí do nada nós começamos a conversar e o entendimento dele é o quê? É da direita. Sobre defender a família, sobre defender a fé do nosso lado. Você vê que uma palavra sempre fica uma semente guardada, né? Então, nesse tempo de desinformação, mais do que nunca, temos que buscar conhecimento. Mas se nada vai adiantar, uma benção, eu escrevo, e chega que eu, sabe, você confundir com a sua própria letra, é uma benção, né? Mas se nada vai adiantar, nos enchermos de conhecimento, se não colocarmos em prática. Então, já viu aquela pessoa? Não, eu sou teólogo, eu tenho um anel de bacharelado, eu fiz tantas faculdades. Aí você vai no trabalho dele, tu nem sabe que ele é crente. Entendeu? Então, ainda no que nós estudamos aqui, ó, sobre ouvir e escutar. De nada vai adiantar eu me encher de conhecimento se eu não passar esse legado para outras pessoas. Se eu não falar esse conhecimento das pessoas, vou falar, o cara não me escuta, o cara não menospreza, me chama de crente chato. Paulo plantou, Apolo regou, quem deu o crescimento foi o Senhor. O que nós temos que fazer? A nossa parte. Que ele fala em Ezequiel, que se vê um ímpio padecendo, e eu ver ele padecendo, e eu não der a palavra para ele, e aquele ímpio morrer, o sangue dele virá sobre a nossa cabeça. Então, porque sempre que eu tenho ver alguém padecer, falando que é errado, eu tenho que dar a palavra. Eles dão raiva na gente, eles dão a palavra, a sua desmola, estaria com você. Mas se você deu a palavra, você está isento do sangue daquela pessoa. Eu falei de Jesus, eu expliquei. Mas a pessoa não quer saber, aí é algo mesmo. Mas estamos isentos. Entendeu? Então nós temos que fazer o quê? Escutar. Ouvir, escutar. O escutar é processo e prática. Eu ouço, processo e executo. Praticar. Levar para as pessoas. Fala para o seu pai, fala para a sua mãe, fala para o seu irmão, fala para o seu vizinho, fala para o seu tio. Palavra dracma perdida, a sua dracma, ela falou para todos. Então nós temos que escutar, executar a palavra nas pessoas. Falei já, pastor. Então agora ore. Ore, o senhor já falou, a pessoa não ouviu? Ore. Ou melhor, no caso ela ensina para aprender hoje, mas a pessoa ouve, mas não quer executar, né? Ela só ouviu o que você falou, mas não quer executar na vida dela, né? Dando continuidade aqui no texto de conclusão. Que o nosso conhecimento não fique só em nossos ouvidos, mas sim que ele venha transbordar em nós, através das nossas ações e atitudes em favor da vontade de Deus. Agora você pode falar a frase final para concluir. Sejamos veículos de transformação nas vidas. Sejamos veículos de transformação nas vidas. Quem sou eu e quem é você? Nós somos a Bíblia que o mundo quer ler. Porque muitas das vezes a pessoa não vai ler essa Bíblia aqui. Até nós estamos na igreja, não para ler a Bíblia, se vigiar não lê. Por isso que agora eu fiz um aplicativo, todo ele cobra o celular, eu leio o versículo da Bíblia. Então é uma bênção, né? Mas eu e você somos a Bíblia que o mundo quer ler. Então, ouça e execute a palavra na vida das pessoas. Você que assistiu esse vídeo, você que assistiu essa mensagem, creia, dê ouvido à palavra. Deus quer transformar você. Deus quer trazer para você um tempo de paz, alegria e transformação. Toma posse. Deus é contigo. Fica na paz até o próximo vídeo.